Fala galera, como vocês estão? Estamos aqui para mais um Danilo Resolve a Sua Dúvida. Esse quadro é muito interessante, eu comecei a pensar como eu ia trazer conteúdo de qualidade aqui para vocês no YouTube e nada melhor do que um conteúdo que resolve problemas na sua vida. Eu atendo inúmeras pessoas todos os dias dentro do meu ecossistema, os meus alunos, eles são treinados para qualquer dúvida e qualquer dificuldade, eles me chamarem. Eu falo que nós temos um lema aqui, nós não vencemos pela ausência de obstáculo, a gente vence porque a gente enfrenta todos os obstáculos e o meu papel como orientador é inserir todo mundo dentro de um ambiente que ele é legal, agradável, com uma dieta gostosa de ser repetida, e aceitando que terá problema e terá dificuldade. Aqui a gente gosta do problema, a gente gosta da dificuldade, porque dessa maneira a gente resolve todos eles e eu consigo ter a oportunidade de ensinar para quem é meu aluno, justamente o que ele precisa saber para ele poder enfrentar aquela adversidade e por trás de cada problema existe uma habilidade, existe um conceito, existe uma diretriz, existe uma mudança de comportamento que as pessoas podem aplicar na vida e por estar ali, vivendo, aquela dificuldade e conseguindo ter uma solução, isso fixa na cabeça das pessoas e fazem com que elas aprendam e levam isso para o resto da vida. Então, nesse quadro, a partir de agora, eu vou pegar as dúvidas recorrentes, ou melhor, todo dia tem dúvida. Vou pegar algumas dúvidas que são dúvidas dos meus alunos e pode ser a sua dúvida também, que faz com que você tome más decisões. A vida boa, ela é feita de boas decisões. E teve uma dúvida essa semana de uma aluna, que é aluna nova, começou a consultoria, e tá seguindo dieta, tá se dando muito bem, e gente, inevitavelmente chegará um momento que você vai errar. E muitas vezes vocês ficam, remoendo esse erro. Pensa e dá um zoom out na vida. Num zoom out da vida, quando você tem um mapa, um plano, ou quando você tem execução, você começa a acertar. Você entende que o erro, quando você vive ele, você supervaloriza ele. Mas eu, como seu orientador, eu tô dando um zoom out na sua vida. Eu vejo você trilhando 1 dia, 2 dias, 3 dias, e de repente você errou em uma refeição. Esse erro, ele nada mais é do que parte do processo. Não importa o seu erro, importa o que você vai fazer com o seu erro. E esse erro ele é muito recorrente. A pessoa está seguindo dieta, está treinando, está fazendo tudo perfeito, já tendo ali o benefício real do que uma boa alimentação traz no quesito de vigor, de energia, de satisfação. E aí essa pessoa errou, ela virou para mim e falou assim, Danilo, eu errei no final de semana, acabou que eu tive a oportunidade de tomar um açaí, tentei tomar o açaí de 300, eu sempre indico para as meninas para poder tomar açaí de 300. A satisfação que você vai ter tomando um açaí de 300 para de 500 não é tão grande assim, mas o de 500, sabendo que o que te engorda é o excesso, ele te prejudica. E eu sempre instruo, teve vontade de tomar açaí? Toma um açaí de 300. Ela falou que ela tomou o açaí de 500, que ela colocou um monte de topping, colocou leite condensado, colocou pasta de amendoim, colocou um monte de coisa e comeu tudo. Claro, primeiro ela se sentiu culpada. Eu falei com ela, olha, não se sinta culpada, porque em todo o ambiente prévio, todas as vezes que você foi tomar açaí, o seu corpo fez um condicionamento para entender que o ato de tomar o açaí, de sentir prazer com o açaí, ele vem com excesso, ele vem com os toppings, ele vem com tudo. Nós estamos ressignificando isso na sua vida. Então você não vai mudar da noite para o dia. Eu comentei com ela que da próxima vez ela vai sair de casa já com um plano, onde ela vai se propor a tomar o açaí, sentir o prazer que ela gosta, mas dentro de um limite. Para poder, gente, fazer uma coisa certa pela primeira vez, você tem que tomar a decisão antes de sair de casa. E eu comentei com ela, a próxima vez então do açaí, você não vai colocar como disponível tomar o de 500, nem colocar o tanto de topping que você está acostumado a tomar. E eu quero que você viva essa experiência e eu quero depois que você me conte como foi essa experiência. Quase 100% das vezes a satisfação de tomar o açaí, ela não vai ficar menor por ter o controle, que a gente chama de controle de porção. Então, esse foi o primeiro fato. Observe como é que é interessante que depois de um erro, enquanto você supervaloriza o erro, mas você não faz nada com ele, o meu papel como orientador é te explicar o que você vai fazer com esse erro. Eu tenho uma metodologia na minha vida que eu não erro igual 2 vezes. Eu sou humano. Eu posso errar, você pode errar. Mas dependendo do que você faz com esse erro, você vira uma profissional de errar porque ele não te ensina nada. Então esse foi o primeiro ensinamento. A partir de agora, perante esse erro, você vai sair de casa para poder acertar. Ótimo. E aí ela me perguntou, o que eu faço para compensar na minha dieta? E aqui eu quero que você preste bastante atenção porque vocês tomam uma decisão errada. O que acontece, gente, é que quando você recebe uma dieta em restrição, essa restrição ela é controlada. O que seria isso? Ela tem uma menor quantidade de comida, mas te oferece a comida necessária para que você treine, para que você recupere, para que você viva a sua vida. Lembra que ninguém aqui vive de corpo. Eu já trabalhei com várias pessoas que viviam de corpo, que precisavam subir dentro de um campeonato de fisiculturismo para poder ser campeão. É outro schedule, é outras diretrizes.
O que você quer é sim ter um corpo estético, mas a referência sua foi lá do pessoal de competição. Você quer ter um corpo slim, você quer ter percentual de gordura baixo, tudo bem. Mas você não vai viver a vida que eles levam para poder conquistar isso, porque senão você vai ser infeliz. Lembra que a dor do esforço deles está ali, ó, vinculada à recompensa da participação do campeonato. Você não. Por isso que a gente faz as coisas mais no longo prazo. E aí, dessa maneira, quando você recebe uma dieta em déficit, isso quer dizer que você está fornecendo comida para o seu corpo, mas de forma insuficiente, com um déficit controlado, para que o seu corpo supra esse déficit com gordura que você tenha. Matematicamente, existe uma fórmula para você poder organizar isso. Não uma fórmula matemática, porque senão ia ser muito fácil. Mas existe uma maneira pela parte observacional, quando uma pessoa vai te orientar, para ela poder compreender qual é a melhor dieta que você tem hoje, para que diariamente você perca um bloco de gordura. E essa pessoa, a minha aluna, está inserida dentro desse ambiente. E eu falei com ela, falei assim, olha, você entende que toda comida que você come tem destino no seu corpo? Ou seja, você não ganha gordura e ainda assim você perde gordura porque você está num déficit controlado? Ela, perfeitamente, entendo. Falei, perfeito, eu gosto da seguinte analogia. Então, toda comida dentro do seu corpo, ela evapora. Ela vai para o lugar certo. Ela vai para a necessidade fisiológica, manutenção de tecido, construção de tecido, recuperação muscular, que é justamente o que a gente quer. Perfeito? Ótimo. E eu comentei com ela, quando você come a mais em uma refeição, e geralmente quando a gente come a mais uma refeição gostosa, palatável, e o que seria isso? É um alimento denso energeticamente, que a velocidade de absorção dele, ela é muito rápida, então ele não gera saciedade. E essa pessoa colocou lá um montante de comida ali no açaí, grande, e ela estava ali com uma dieta super organizada. Ela comia, sentia fome, na próxima refeição, vencia um pouquinho a dor do esforço de 1 hora antes da refeição ficar ali com um pico de fome, mas aumentava o grau de hidratação. E eu comentei com ela, o fato de você ter comido a mais nessa refeição do açaí, se você comer a menos a próxima refeição, porque a tendência sua é compensar. A tendência sua é pensar, nossa, eu comi a mais, eu vou mexer na minha dieta. Mas isso é um tiro no pé. E eu comentei com ela, a sua última refeição que você vai fazer, porque ela tinha feito isso no lanche da tarde, ela já não tem a quantidade necessária para que você continue seu déficit? Ela tem. E o fato de você ter comido a mais, você tem energia a mais no seu corpo, mas se você comer a menos a próxima refeição, primeiro, tem chance de você ir dormir com fome, vamos supor que você ainda aguente essa fome antes de dormir, mas amanhã você vai acordar com muito mais fome. Por quê? Porque a sua dieta já estava calculada e o fato de você ter comido a mais não garante que você vai ter saciedade se você comer a menos na próxima refeição. A analogia aqui para você poder entender é a seguinte, vamos supor que você tem sua dieta toda bonitinha, tá? E aí você pega e decide, então, comer tudo da sua dieta multiplicado por 2, ou seja, você vai comer tudo de 2 dias em um dia só. Perfeito, você vai ter um monte de energia. No outro dia, você consegue ficar o dia inteiro sem comer? Não, porque sua fome vem. Então, o fato de você ter comido a mais uma refeição e mexer na próxima vai fazer com que você acumule ou então dê chance pro azar de ter uma fome que você não vai controlar. Então a minha orientação para ela é a seguinte, à medida que você comeu a mais, você identifica se aquilo foi bom ou foi ruim, se foi uma decisão sua ou se não foi, se foi induzida pelo ambiente ou não foi, e se você poderia fazer diferente. Foi o que a gente fez naquele primeiro estágio da análise. Por isso que é legal vocês terem uma orientação. Porque na orientação, você vai avaliar você no campo de batalha. E aí eu te dou sempre uma visão para você poder olhar para um problema e descrever ele de uma maneira diferente. Foi o que eu fiz para ela. E dou uma solução, porque a vida é uma repetição, ela vai ter vontade de tomar açaí de novo, e na próxima vontade de tomar açaí, ela vai comer as 300 gramas. Ótimo. E aí eu falei, se você come a menos então no seu jantar, por compensar, achando que vai dar dando tudo certo, você vai dormir com fome. Geralmente quem vai dormir com fome no final de semana, o que faz? Ataca a geladeira, vai ter um descontrole. Geralmente, quando a pessoa já está em déficit, está tudo controladinho, ela acorda no outro dia com muito mais fome, ela toma o café da manhã dela, antes do almoço, que ela ficaria saciada, ela vai ter mais fome, ela tem vontade de beliscar, e ela acaba beliscando, então você dá chance pro azar. Então, gente, se você tem uma dieta que está em déficit, toda controlada, toda calculada, quando você come a mais do que você precisa, isso não garante seu grau de saciedade se você comer a menos a próxima refeição. Então, você não deve mexer no seu planejamento. Tem outro ponto aqui que é muito importante, que é o seguinte: você nunca pega um ponto negativo para poder modular algo que já tinha um plano acontecendo. Essa pessoa, ela tem um plano. A dieta dela emagrece ela. A dieta dela foi estipulada para ela poder chamar a dieta dela. Toda certinha. E aí o que acontece dentro dessa perspectiva é que, se ela antes
tinha uma dieta que emagrecia ela e estava tudo certo, perante um erro, ela não tem que mexer no certo. Perante um erro, quando você tem um planejamento estruturado, quando você tem um bom mapa em mãos, você não modula o que é certo perante um erro seu, você modula o comportamento. Isso aqui é muito importante para você poder compreender que você faz parte de um plano maior. Por isso que é importante qual plano que você tem hoje, cuja execução vai fazer com que você tenha não só o aprendizado do erro, mas também que você tenha a recompensa do resultado. Se você é inserida dentro de um planejamento que foi feito para dar certo, perante um erro seu, você não modula o certo. Você modula um comportamento, porque a vida é uma repetição, e dessa maneira eu te dou certeza. Você com certeza vai o quê? Vai seguir a sua vida em dieta de forma tranquila, você não vai tornar a sua vida mais difícil, e todas as vezes que você tenta compensar perante uma dieta que foi estruturada para você, que está dando certo, com certeza você dá a oportunidade do seu corpo sentir muito mais fome. E é na fome que você belisca, é na fome que você tem descontrole, é na fome que você descompensa. Em uma compensação, gente, uma descompensação, um descontrole que você tem, uma beliscada que você dá, você coloca tanta energia para dentro do seu corpo, porque é um movimento involuntário. Ninguém acorda da noite para o dia decidindo ter um descontrole. Você é induzida pela parte fisiológica. E ao tentar compensar e tirar comida, você dá chance para o seu corpo te induzir a fazer isso. E um descontrole, ele mata o déficit de um dia, de dois, de três. Então não vale a pena você mexer no certo por conta do errado. Mexa no seu comportamento. Eu espero que você pense bastante da próxima vez que você tentar compensar, porque a compensação, ela não acontece dessa maneira. Tamo junto, galera, e bora pro jogo!